Eu sou Delaine Magalhães, sou assistente social do campus de Santa Quitéria, Ceará, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o BPC, um benefício que muitas pessoas têm dúvida de como solicitar, quem tem direito, então eu vou tentar esclarecer aqui o máximo para vocês, certo? O BPC ele é um benefício de prestação continuada da assistência social pago pelo governo federal através do INSS, no valor de um salário mínimo para pessoas que se encontram dentro do critério. Quem são essas pessoas, Elaine? São idosos com idade mínima de 65 anos que não têm o direito à previdência social. Pessoas com deficiência, com impedimentos de longo prazo, que seja física, mental, intelectual ou sensorial, certo? Essas pessoas, para poderem receber, elas têm que se enquadrar dentro de um critério, que é a renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo. Delaine, como é essa renda? Como é que eu sei se eu me enquadro, se eu não me enquadro? Então, a renda, para você saber qual é o valor desse um quarto do salário mínimo, você vai pegar o valor atual do salário mínimo, que é de R$ 1.045, R$ 1.045, e vai dividir por 4. Vai ficar um valor de R$ 261,25. Esse é um quarto do salário mínimo, R$ 261,25. Onde a família tem que somar o valor total do rendimento, certo? Eu vou dar o exemplo aqui do pai, que seja trabalhador de carteira assinada, um trabalho formal, que muita gente diz, porque carteira assinada não tem direito ao BPC. Não é assim, você tem que estar dentro desse critério. A renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo, certo? Então, um pai, são 5 pessoas na casa, só o pai trabalha de carteira assinada, recebe R$ 1.045. Ele vai dividir esses R$ 1.045 com as 5 pessoas que residem dentro da casa, certo? Então, a renda dividida para esses 5 vai dar R$ 209. Então, ele vai estar dentro do critério de ser inferior a um quarto do salário mínimo, que é o que importa. Não importa se é carteira assinada, se não é. Tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo, tá certo? Esse é o critério, assim, principal para estar se enquadrando, além das idades, além das deficiências, certo? Outro requisito que solicita as famílias que vão solicitar é que estejam cadastradas no cadastro único. Quem já é cadastrado no cadastro único só precisa estar com seu cadastro atualizado. Nesse período de pandemia, eles não estão solicitando esse critério de estar cadastrado no cadastro único, porque as unidades estavam fechadas, não tinha como fazer. Então, para não dizer, ninguém está solicitando nesse período, eles tiraram esse critério de estar cadastrado no cadastro único, mas apenas nesse período, certo? Vai voltar tudo normal. E se você está dentro desses critérios de idade, de deficiência, de renda familiar, inferior a um quarto do salário mínimo, de estar cadastrado no cadastro único, você vai pegar as documentações necessárias que eles exigem. Quais são? Para o requerente beneficiário da família, carteira de trabalho, outro documento com foto que comprove que é você que está solicitando, CPF, comprovante de residência, e em alguns casos eles vão solicitar ou procuração ou algum outro documento de representação legal, certo? A procuração, a guarda, a tutela e a curatela. Como que cada um se enquadra? Como é que eu vou saber qual é que eu preciso ter? Certo? Então, a procuração é para aquelas pessoas que é acamado, tem dificuldade de estar se deslocando para ir resolver as coisas. Então, você vai nomear um procurador que seja uma pessoa de sua confiança. A guarda é quando você é responsável por criança ou por adolescentes, que você não é o pai e nem a mãe. Que tutela quando os pais não existem, que ou já faleceram,
ou foram embora, não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, então você vai precisar da tutela, você vai ser o tutor dessas crianças ou desse adolescente, certo? E a curatela, Delaine, a curatela, ela é necessária para o responsável por pessoas maiores de 18 anos que sejam incapazes de responder, certo? Que por lei existe aquelas pessoas que não têm condições de responder por si, capazes por lei, certo? Então, por isso, necessita da curatela. Então, é fundamental que todas as informações que vocês colocarem no formulário, vocês vão ter que preencher um formulário também, que é o de declaração de composição e renda familiar. Então, tudo que vocês colocarem nesse formulário, vocês têm que ter muita atenção, porque tem que estar corretas e atualizadas, certo? Então, muito cuidado. Se tiver alguma dúvida no preenchimento, que vocês podem ter acesso a esse formulário através do INSS, do site do INSS, vocês podem estar imprimindo esse formulário, ou então buscando no próprio no CRAS, que lá eles têm acesso a esse formulário. Lá eles podem, lá no CRAS mesmo, eles podem estar tirando todas as dúvidas e ajudando a preencher esse formulário, certo? Para sair tudo correto. Para estarem solicitando, para poder estar dando entrada, não precisa de intermediadores. Qualquer dúvida, procure o CRAS mais próximo da sua casa. Meus pacientes podem estar me procurando lá no CAPS, que eu estarei lá pronta para poder estar orientando, estar informando, estar tirando as dúvidas. Então, é isso, não precisa de intermediador, certo? Então, eu trouxe aqui umas dúvidas que são as mais comuns, que aparecem para mim, e eu vou tentar esclarecer aqui, certo? A primeira é, mais de uma pessoa na casa pode receber o BPC? Sim, pode. Tem muita gente que acha que não pode ter duas pessoas dentro da própria casa recebendo o BPC, mas pode. Mas a regrinha de a renda familiar ser inferior a um quarto do salário mínimo não muda, certo? E tem diferença para o BPC idoso e para o BPC deficiente, certo? Porque para o BPC vai somar e para outro o BPC não vai somar. Vamos lá. Se dentro da casa tem um idoso que já recebe o BPC e outro idoso vai dar entrada, o BPC desse idoso que já recebe não vai entrar na conta para fazer aquela sominha que eu expliquei anteriormente da renda familiar ser inferior a um quarto salário mínimo. Não entra, certo? Já se for um deficiente que existe dentro da casa, que já recebe o BPC, e um idoso ou um outro deficiente vai dar entrada, a soma do deficiente que já recebe o BPC, esse benefício vai entrar para a somatória, certo? Pensa, para o idoso, para solicitar para outro idoso, não entra, não soma. Lá, quando você for preencher a declaraçãozinha da composição familiar e de renda, ela não vai entrar na somatória de renda. Mas já se for um deficiente que já tenha dentro de casa e for um idoso solicitar, o benefício do deficiente vai somar, ou se for outro deficiente que vai dar entrada e já tem um deficiente, vai somar a renda dele sim, certo? Do deficiente que já recebe. Então, existe essa diferençazinha que muita gente fica sem saber realmente se pode e se não pode, certo? Em caso de morte, o BPC pode ser transferido para outra pessoa da família? Não. O BPC ele é um benefício, ele não é uma aposentadoria. Então, ele não tem os mesmos critérios da aposentadoria. Outra dúvida que é frequente. Eu recebo 13º salário? Não, entra na mesma regra, não é aposentadoria. Então, você que recebe que já é beneficiário do BPC ou que vai ser beneficiário do BPC, tenham muito cuidado com o cartão de vocês, cuide muito bem dele. Ele é de vocês, não é de terceiros. Então, é crime deixar o cartão na mão de outras pessoas. Seja qual for a intenção, é crime, não pode, certo? Não esqueça de atualizar seus dados, manter os dados atualizados, principalmente seus endereços, porque toda correspondência que o INSS vai mandar, vai lá para o endereço que consta lá
no cadastro único que tiver lá no sistema do INSS, certo? Outra dicasinha super importante, relembrando mais uma vez que eu já falei anteriormente, qualquer pessoa que esteja dentro dos critérios pode receber o BPC, então não precisa de intermediário. Qualquer dúvida, busque o CRAS, busque a secretaria, busque alguma unidade para você, o INSS. Então, para vocês tirarem a dúvida de vocês não precisam estar pagando ninguém para poder estar fazendo esse serviço, porque é um direito seu. Então, muito obrigada. Até a próxima. Logo, logo eu venho trazendo outras informações, discutindo outros temas e esclarecendo dúvidas.